Olá, vamos começar a aula sobre virtudes, vícios e pecados. Essa aula vai ser feita em três entregas. Essa primeira parte eu vou tentar mostrar para vocês o que seria uma sociedade dentro de uma lógica baseada numa lógica de vícios e virtudes e, consequentemente, de pecados e virtudes, né? Ou pecados e honestidades, né? Em termos de governo político, ou seja, vamos olhar mais do ponto de vista macro, né? Em termos de governo, em termos de Estado, em termos de política de governabilidade, o que significa uma sociedade que estabelece todas as suas relações sobre condutas virtuosas ou condutas pecaminosas. Não estamos falando ainda propriamente de crimes, né? E também não vamos falar das pessoas em concreto, vamos falar daqueles que têm o poder, daqueles que governam, né? Depois, num segundo vídeo, eu vou falar para vocês de, vamos descer ao detalhe aos súditos, aos fiéis, né? E de como a igreja e a Companhia de Jesus, principalmente, vai construir um método de formação, de ensino e de educação para que as pessoas desenvolvessem um autoconhecimento, uma autoavaliação, desenvolvessem a sua própria consciência individual e pessoal, né? E descobrissem os motivos das suas ações, porque praticaram ou deixaram de praticar atos que eram pecados ou que eram virtudes, né? E depois, ainda, numa terceira aula, vamos voltar sobre essa questão do ponto de vista de como se estabelecia tudo isto naqueles manuais, de tal maneira, os manuais de teologia moral, de tal maneira que foram, de alguma forma, a base intelectual e a base conceitual do que depois seria a tipologia criminal, né? O que depois seria o direito penal codificado em tipos, né? É, então é uma aula importante, né? Porque de alguma maneira dentro da historiografia, isto que eu estou falando para vocês e que eu vou falar em três prestações, significa o seguinte: isso aqui agora é uma questão historiográfica. Há um processo de confessionalização e há um processo de disciplinamento da sociedade por parte do Estado e da Igreja, né? Um disciplinamento dos súditos, né? dos fiéis, que está na base do Estado moderno, está na base da construção do Estado moderno. Depois vai ficar mais fácil obedecer ao Estado, seguir a lei, né? Por quê? Porque há um momento de um século e meio, 2 séculos, em que se procura educar o indivíduo, o fiel, o súdito, para que se reconheça, para que se autoconheça e para que queira fazer o bem e evite fazer o mal, ou, tendo feito o mal, se arrependa. Hoje em dia já não faz mais sentido falar disto, a não ser que a gente esteja falando de, sei lá, de terapia ou de psicanálise, né? Que a gente vai, né, procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? Para resolvermos os nossos problemas internos, né? Mas em termos de convivência na sociedade, não se fala propriamente, não se entende propriamente que eu faço o que a lei ou o Estado me obriga porque eu quero. Eu faço porque tenho que fazer, porque tem uma lei que me obriga e ponto, né? E se eu fizer errado, se for para a cadeia, eu vou para a cadeia, mas pode ser que eu não me arrependa, não tenho o mínimo interesse em me arrepender, né? Então, essa forma de pensar é contemporânea. Não era assim que se pensava no século XVII e XVIII. Então, começando com relação à política, ao governo, né? Eu vou fazer uma distinção em dois modos de entender a política no século XV, principalmente. A partir do século XV já começa isto, né? Existe uma política que é entendida como bom governo e existe uma política que é entendida como razão de Estado.
né? Tudo isto vai ser feito principalmente pelos intelectuais, pelos teólogos, pelos juristas italianos, né? Nas cidades italianas, isto aqui vai florescer grandemente. E também pelos espanhóis, e principalmente na escola de Salamanca, né? Qual que é a grande diferença? Né? Qual que é a grande diferença? De que se trata? Né? Quando se fala de bom governo, está se falando de uma tradição clássica, uma tradição que vem de longe, já de Aristóteles, passando por Cícero, passando pelos estoicos, chegando ao mundo medieval, e que, de forma resumida, significa o seguinte: há bom governo quando os governantes são bons. Quando é que os governantes são bons? Quando eles são virtuosos. Quando são virtuosos? Quando vivem pelo menos 4 virtudes: a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Vivendo essas 4 virtudes, qualquer rei, qualquer príncipe, qualquer governante, qualquer pai de família, se consegue com que toda a sociedade, todo o corpo político, viva honestamente, ou pelo menos viva melhor. Por quê? Porque quem dirige é virtuoso. Isto vai ser conhecido na historiografia como bom governo. A razão de Estado é algo que começa nas repúblicas de Florença, em Gênova, no Vêneto, que se conhece principalmente por autores italianos da esfera e do contexto de Maquiavel, que, de forma também resumida, estou simplesmente resumindo uma série de livros e uma série de bibliografias sobre toda esta temática. Se olha do ponto de vista instrumental, o que significa a razão de Estado? A razão de Estado significa o seguinte: quais são os meios, que o governo, que o rei ou que o príncipe tem que utilizar para se manter no poder? Então, a razão de Estado permite ao rei ou permite ao príncipe utilizar-se de quaisquer meios necessários para se manter ao poder. É bem diferente, não se percebe que é bem diferente. Num, o governo, o bom governo, a razão do bom governo consiste na qualidade moral do governante. Agir conforme a reta razão é agir conforme o que é devido. É isto que Aristóteles, na sua obra sobre o príncipe, vai dizer que, olha, sobre isto já tem muita coisa escrita e eu não vou falar sobre isto. Sobre como deve ser, eu não vou falar. E aí então vai se instaurar, não, Maquiavel é um deles, não, muitos autores, vai se instaurar uma forma de entender o governo, vamos chamar assim, instrumental, utilitária. Isaiah Berlin, por exemplo, fala amoral, ele está à margem da moral, que é assim, eu não vou discutir se é certo ou errado, se é bom ou é mau, só vou discutir se serve ou não serve para me manter no poder. E isto vai ser chamado de razão de Estado. Surge um novo sujeito que não é nem o príncipe, nem o rei, o Estado. Surge um novo sujeito que é o Estado e que ele tem uma razão própria. Para conservar o Estado, para manter-se no poder, é preciso agir desta forma, desta forma, desta forma, e aí eu vou agir dessa forma mesmo, independentemente de se está certo ou está errado. Então, são 2 formas, claramente, de proceder. De proceder. Numa, que é a do bom governo, o que importa é a prudência. E, nesse sentido, a característica principal do homem prudente ou do rei prudente é a circunspecção. Que é assim, é preciso que as coisas aconteçam para que se possa olhar para o todo e ver o que é melhor fazer. A circunspecção implica um olhar ao redor, mas de coisas acontecidas. Isso é a prudência. A prudência é a pessoa que sabe ser circunspecto, sabe olhar para tudo o que aconteceu, e sabe aconselhar-se, e sabe prever o que poderá vir a acontecer. Mas primeiro espera acontecer. Na razão de Estado, a principal função, a principal virtude é a antecipação. O prudente
se antecipa, né? Ele não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera ela acontecer, né? Então, dá para perceber que é bastante diferente, né? Então, dentro da lógica do bom governo, o que podemos falar? Eu gostaria de falar de um texto que vai ser um texto fundante da teoria do bom governo, que é um texto da época, vamos dizer assim, medieval, né? Um senador, Macróbio, é um senador do século V depois de Cristo, né? E que escreve um comentário ao sonho de Cipião, de autoria de Cícero, né? Então, em 430, 440, ele escreve, Macróbio, que é senador, escreve um comentário a um texto de Cícero. O texto de Cícero está no final da sua obra sobre a República e é o sonho de Cipião. Então, Cipião é o grande general romano que teve um sonho, né? E esse sonho, descrito por Cícero e comentado por Cícero, depois vai ser comentado por Macróbio. Vocês vão ver depois por que eu estou falando tudo isto. Nesse sonho, né, o Cipião consegue enxergar quais seriam as qualidades de um bom governante. Quais seriam? A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. A prudência para ter essa capacidade de enxergar o que é correto nas circunstâncias que acontecem. A fortaleza para se manter firme perante o perigo e enfrentá-lo. A temperança, a capacidade de temperar, né, de moderar, de adequar, né, os gostos, as tendências, os impulsos, as paixões, né? E a justiça, a capacidade de dar a cada um o que é devido, né? Então, um homem que tem essas qualidades é um bom governante, né? Bom, como vocês podem perceber, isto, né, que está escrito por Cícero no -3 a.C., que vai ser redescoberto e comentado por Macróbio no +4, no +5 depois de Cristo, vai entrar no mundo medieval como as virtudes cardeais, as virtudes próprias de qualquer cristão: a justiça, a fortaleza, a temperança e a prudência. Qualquer pessoa tem que ser assim para se dar bem, né? Especificamente um rei, um príncipe, um governante, né? A mais importante de todas elas, para o caso do governo, a prudência, né? Que é a que integra todas as outras, né? A prudência vai ser vista nesse sentido, a partir de São Tomás, como a capacidade ou a virtude que permite a autonomia e o autodomínio, né? Quer dizer, a pessoa prudente é uma pessoa temperada, uma pessoa justa, uma pessoa forte, uma pessoa que consegue dar conta da própria vida individual, mas ao mesmo tempo também tem a sua versão externa, né? Tem uma face interna e uma face externa, que é o bom governo, aquele que sabe agir da forma adequada na política, né? É, nesse sentido, né, São Tomás vai introduzir uma discussão que depois vai ser extremamente importante para o século XVI e XVII, que vai ser sobre a ligação entre liberdade, né, e regime político. A liberdade é uma qualidade, é mais do que uma faculdade, é uma qualidade dos atos humanos, né? O homem é livre, né? Todos os atos humanos, em geral, devem ser livres, né? Quando o homem está diante de um governo determinado, ele precisa ver se o governo é virtuoso ou se é despótico. Se é um governo prudente, também pode ser chamado de democrático, embora estamos utilizando as palavras de agora,
ou se é um governo despótico, né? O regime pode ser feito por um homem bom para o bem dos súditos, ou pode ser feito por um homem mau para o mal dos súditos. Se for assim, será despotismo. Se for assado, será democracia, será bom governo, né? Então, o indivíduo, o súdito, o fiel, como é que ele faz com a sua liberdade? A liberdade do fiel, né? Como é, ele deve seguir a lei, ele deve obedecer à lei. Se for de um homem, de um rei, de um príncipe bom e justo, e as leis que saírem daí forem justas, sim, deve obedecer não apenas externamente, mas também internamente. Deve obedecer em consciência. Agora, se forem leis injustas feitas por um príncipe injusto, o súdito tem obrigação de não obedecer, né? Então, é com São Tomás que começa uma discussão que vai ter uma repercussão tremenda ao longo dos próximos 3, 4 séculos, né? De que se a pessoa, se o sujeito, cidadão, súdito ou fiel, né, deve ou não deve obedecer à lei, em consciência, mesmo que ninguém veja. Então, se o rei for piedoso, virtuoso, bom, e as leis forem justas, deve obedecer em consciência, mesmo que ninguém veja, a pessoa deve seguir a lei. Agora, se não for assim, se for um rei injusto, mau, pérfido, não é para seguir a lei. Isto vai, inclusive São Tomás e depois os jesuítas vão falar da possibilidade do tiranicídio, que se deve eliminar. Primeiro, não se pode obedecer ao tirano e depois pode ser eliminado, pode ser morto o tirano, né? Para que a lei seja justa, ela deve estar dentro dos princípios da lei natural, da lei moral natural, né? Não pode haver uma lei que seja contrária à lei natural. Uma lei que for contrária à lei natural simplesmente não é lei. Não é que não se obedece essa lei, não, é que não é lei, ela não tem capacidade de coagir a consciência da pessoa. Percebem isto? Isto é muito importante. Uma lei injusta não tem capacidade, por si própria, de coagir a consciência individual, né? Ah, mas tem o Estado, ah, mas tem o rei. Sim, mas isto é uma violência, isto é um despotismo, porque um rei que obriga um fiel, né, a agir em consciência contra, agir em consciência seguindo uma lei injusta, comete uma injustiça ainda maior. Comete uma injustiça ainda maior. Então, é importante entender toda esta lógica, porque a gente, em geral, não está mais acostumado a tudo isto, né? Tudo está mais ou menos entrelaçado, né? O bom governo, a característica do bom governo exige que os governantes sejam honestos, que vivam as virtudes cardeais, e que precisamente por isso façam leis que são honestas, que são moralmente justas, que são de acordo com a lei natural, né? E então, nesse caso, sim, os súditos e os fiéis estão obrigados a seguir o rei e as leis em consciência. Se não, não. Eles estão obrigados a desobedecer. Para encurtar a coisa agora, mais ou menos rapidamente, quais seriam os princípios, ou como seria organizado a ideia da razão de Estado, né? Ou seja, esse outro princípio, essa outra forma de entender a dinâmica e a lógica política, né? Que não tem nada a ver mais com o bom governo. Eu vou utilizar, né, o Maquiavel já é muito conhecido, né? Mas eu vou utilizar um texto de 1513, mais ou menos da época de Maquiavel, um pouquinho antes de Maquiavel, redigido por Giuliano de Medici, né? Que são instruções al magnífico Lorenzo de Medici, né? Onde se dão, vamos dizer assim, de uma forma assim coordenada. Eu estou tirando isto do Paroli, depois vou explicar para vocês qual que é o autor
que eu estou utilizando. Aliás, vou falar agora, né? Maurizio Viroli, o texto dele chama-se, o livro dele chama-se De la política a la razón de Estado, la adquisición y transformación del lenguaje político. É de 2009 esse livro, né? Da política à razão de Estado, Maurizio Viroli, né? Então, nesse texto, nesse livro, se fala dessas instruções ao magnífico Lorenzo para caracterizar, logicamente, estou simplificando muita coisa, vocês me desculpem, mas tenho mais 5 ou 7 minutos, para caracterizar o que podemos chamar como a lógica da razão de Estado, né? Qual que é o princípio principal do governo, do governante, para dentro dessa lógica da razão de Estado? Assegurar-se, são 3 questões fundamentais. Primeiro, assegurar-se de que os amigos estejam nas instituições mais importantes da cidade. Na verdade, não se fala de Estado, ou a ideia de Estado é o Estado, vamos dizer assim, o estado de coisas que a cidade tem, né? Não se fala de Estado como o Estado de hoje, né? Que é um território grande, né? Está se falando de Estado como os instrumentos de cada cidade, os instrumentos de governo, os instrumentos de poder que cada cidade tem para se administrar. Então, assegurar-se de que os seus amigos estejam nas instituições mais importantes. Dispor de uma boa rede de espiões que ofereçam informações secretas e confidenciais. Hoje em dia basta a internet e um bom hacker, né? E o controle completo das instituições. Hoje em dia basta o Supremo Tribunal e o Executivo. O Legislativo talvez interessa a CPI, né? Com isto, você tem um bom controle da razão de Estado. Você consegue governar. Você consegue... porque desta forma, como diz o Médici, o Giuliano Médici, desta forma você consegue ter o controle da maioria. Você nunca vai perder a maioria, né? Que é o realmente importante, né? E para isto tudo, né, é preciso de outros 3 elementos, que seriam elementos, vamos chamar assim, elementos fundamentais, né? A força, a lealdade privada e adiantar-se aos acontecimentos. Então, o governante, o político, né, ele tem que ter força. Tem que ter força. Não pode se mostrar como fraco, ou não pode ser fraco, ou não pode não ter poder. Tem que ter força. Tem que ter, fundamentalmente, lealdade privada. Ele tem que saber em quem que ele confia, né? E ele tem que se adiantar sempre aos acontecimentos. Estar sempre com uma pulga atrás da orelha, né? Porque, senão, ele vai ser derrubado, né? Ele vai ser derrubado. E depois existem, vamos chamar assim, 3 princípios básicos e 3 meios seguros para que a política aconteça conforme a razão de Estado. Os princípios básicos é beneficiar o maior número possível de cidadãos. Isso é interessante isto. Beneficiar o maior número possível de cidadãos. Garantir a justiça à comunidade, né? Garantir a justiça à comunidade. Que a comunidade não pode se sentir injustiçada. O acesso à justiça tem que ser garantido. E a justiça realmente não pode ser desacreditada. É interessante isto nos tempos atuais, né? Então, beneficiar o maior número possível de cidadãos, garantir a justiça, né? E extrema dureza com os inimigos do Estado. Ou seja, não pode haver dissensão interna. Também é algo que está acontecendo, né? É preciso ser duros com quem se opõe, com a dissidência, com a resistência, como diriam os espanhóis, né? Somos la resistência. Tem que acabar com a resistência. E, finalmente, há 3 meios seguros, né? Que sempre funcionam perfeitamente para manter o Estado. Explorar o medo. Nada melhor do que um coronavírus para explorar o medo. A ambição. Fomentar a ambição dos cidadãos, ou seja, prometer, né? E desejo de segurança. Quanto mais medo, mais desejo de segurança.
Quanto mais coronavírus, mais vacina. Quanto mais violência, mais policial. Quanto mais assim você vai criando umas lógicas, né, de medo e repressão. Não esqueçam que o Estado moderno, né, baseado no Leviatã de Hobbes, precisamente consiste exatamente nisso, né? A criação mitológica, né, o mito que se constrói, né, de que existia um estado de natureza, né, que ninguém sabe quando que existiu esse estado de natureza, onde todas as pessoas, né, se matavam entre si, né? Todo mundo ficava querendo o bem do outro, né? E então, como todos se matavam entre si, era uma guerra de todos contra todos, então se estabeleceu o contrato social, o Estado civil, o Estado contratual. E aí então se entregou toda a liberdade individual para o Leviatã, para que ele pudesse garantir a nossa segurança. Então, são duas formas de entender o governo, duas formas de entender a política, uma baseada nas virtudes, né? Nas virtudes e nos vícios. Não é que eles fossem ingênuos, né? O bom governo não acredita em que o vício e o pecado podem ser eliminados. Pelo contrário, o vício e o pecado faz parte da própria natureza humana. O que eles acreditam, isso vamos falar nas outras duas aulas, né, de que há modos de se lidar com o pecado, há formas de se lidar com o pecado, com a culpa, com a pena e com o arrependimento. E a outra forma, que é a razão do Estado, está baseada numa lógica de medo e de segurança, uma dialética de medo, de violência e de segurança, né? E para isso, o governo político sempre tem que ter o controle. Quanto mais tiver o controle da maioria, melhor. Mais fácil será exercer o seu poder e se manter no poder. Então, era isso, né? Agora, convido vocês para assistirem a parte 2 e a parte 3 para aprofundarmos mais detalhadamente nas relações entre virtudes e vícios, né? Teologia moral, né? E probabilismo e casuística.